Then she's promised in the last days that the word will come again. E a noiva espiritual de Pentecostes, quando ela caiu em Niceia, então foi prometido que nos últimos dias a palavra virá outra vez. Now you say, you want another scripture? Take over here, Revelations 10. Agora você diz, então, se você quer outra escritura, veja aqui, Apocalipse 10. And said, in the hour, the time of the last angel, the seventh angel, seventh messenger, begins to sound, the mystery of God is finished. E diz, na hora, no tempo do último anjo, o sétimo anjo, sétimo mensageiro, começar a tocar, o mistério de Deus será consumado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 2 Coríntios 11, verso 2. Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Grande Criador, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso para conosco, mesmo cada um tendo sua falha. Tu és um Deus perdoador, misericordioso, com a sua mão estendida e ajudando a cada pecador nesta terra. Pela sua santidade seríamos fulminados, mas a Tua graça nos salvou. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva espiritual. Bem, o natural nós aprendemos que aponta para o espiritual. Mas é bom nós tomarmos conhecimento de vários acontecimentos que tem na Bíblia, falando de noiva, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, e você tem que saber que é espiritual, não é uma mulher, é gente que crê na palavra e é dominada pelo Espírito Santo. Então, é bom conhecer esta manifestação. Há uma crítica do casamento. Como pode ter sido o casamento no Monte Pôr do Sol? Bom, casou com quem? Cadê a pessoa? Então eles não viram a pessoa. Porque o casamento também é espiritual. O nosso natural aponta para um casamento espiritual. E as pessoas estão esperando casar com Jesus carne, com Jesus físico.
com Jesus da Galileia. E não é. Por isso que eles falham, porque eles estão esperando de um jeito e vem de outro. A maneira que Deus veio até para manifestar ao mundo, em 28 de fevereiro de 1963, ele veio diferente dos olhos humanos. Mas que ele veio olhando para o mundo, ele veio olhando para a terra. Foi a forma dele vir. Mas como que ele estava? Numa nuvem. As pessoas não podiam ver, nem no tempo do irmão Branham, as pessoas não puderam ver, porque é uma forma espiritual. Só porque o nosso casamento é natural, então as pessoas pensam que estar unida com Cristo, casado com Cristo, só pode se dar no tempo que nós estivermos mesmo com Jesus, que você vê. Não, o casamento é espiritual, a noiva é espiritual. Irmão Branham pregou o quê? A união, que é casamento. A união invisível da noiva de Cristo. Quer dizer, o casamento invisível. Então não adianta você querer ver que não vai ver, porque é espiritual, é invisível. É um casamento que é feito entre um povo que crê na palavra. Assim como o casamento é feito com o rapaz, a moça que crê um no outro. Eles prometem que vão viver fiel um ao outro até que a morte os separe. Então, é uma promessa que fazem, é o natural. Quando nós prometemos a Cristo, esse casamento é espiritual. Então nós vivemos com Cristo através da palavra. Você não vive com Cristo através do homem. O homem é um mensageiro, o homem é um pregador, como foi Moisés, como foi Jesus, como foi William Branham. O homem é um pregador. Agora você casa com aquela mensagem. A forma de Deus vir para o casamento em 1963, que você sabe que foi a vinda para o casamento, para unir o crente com a palavra, provando sua palavra 236. As pessoas precisam conhecer essas coisas que estão na mensagem, que é muito simples. Mas o irmão Branham diz, ela já está unida. Isto é, ela está casada. Bom, se pergunta, mas cadê o marido dela? No natural, se ela diz que está casada, ela tem um marido. Vai mostrar o marido. E a noiva de Cristo, que tem seu casamento de uma forma invisível, sua união de uma forma invisível. Como ela mostrará o seu esposo, o seu marido? Não é no físico. Nós temos isso aqui já há muito tempo, conhecemos isto há muito tempo. Deixa eu ler outra vez, para vocês verem o que é o esposo. O esposo não é um homem Branham, o esposo não é um homem Jesus. O que o homem Branham era? A palavra do dia. O que era o homem Jesus? A palavra do dia. A manifestação de Deus naquele dia. Contudo, ele é a palavra, certo? Jesus é o verbo, a palavra. Mas quando vem em Apocalipse 19, quem é que vem? Outra vez, a palavra. Então a gente tem que ver esta manifestação do jeito que ela foi. O casamento é espiritual, porque a noiva é espiritual. Você está casando, aqui tem homens, mulheres, moços, moças, que estão casando, então é espiritual, não é físico. Não estamos casando com um alguém físico, estamos casando com o espiritual, que é a palavra. Vamos ver aqui,
A festa das trombetas, 101. Então a noiva conhecerá o seu esposo, conhecerá seu companheiro. Quem? Lembra? Quem a noiva conhecerá? A palavra revelada. Então ela não conhece o físico. O físico é nós no casamento natural, que representa o espiritual. No casamento natural, nós casamos, que é o casamento bíblico, é um homem e uma mulher. O casamento bíblico não é nem poligamia, um homem com várias mulheres. Não, o casamento bíblico, desde o Gênesis, e que depois teve que passar pela poligamia, e depois Jesus veio e retornou tudo ao Gênesis, outra vez, voltando a um só, um homem e uma mulher. Casamento, na Bíblia, estamos falando de Bíblia, não estamos falando de uma nação pervertida, não estamos falando num mundo que está no maligno, estamos falando de Bíblia. Na Bíblia, Deus fez o casamento de um homem com uma mulher. Na Bíblia, Deus nunca fez o casamento de homem ou mulher com mulher. Na Bíblia, Deus fez o casamento de um homem e uma mulher. As outras coisas são perversão do original. Então, o que você vê no mundo hoje é uma perversão do original. Eles têm direito? É deles, direito deles, de casarem homem com homem, mulher com mulher, direito deles. Estou falando de Bíblia. Na Bíblia, nós não temos direito. Na Bíblia, Deus fez um homem e tirou a mulher do homem. E casou os dois, uniu os dois. Quando ele acordou, ele disse: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Chamará varoa, porquanto do varão. Não chamará varão, porquanto do varão. Não, chamará varoa, porquanto do varão. Então é o feminino com o masculino. Estamos falando de Bíblia, certo? E aqui o casamento espiritual, também você tem que ver a noiva espiritual. O esposo é espiritual. O esposo não é um homem carne. Como a igreja pode casar com um homem carne, se a igreja é mista? Então não é um homem carne. A igreja, a noiva, casa com a palavra. Que aquele homem é a palavra. Isto é, a pregação dele, o ensinamento dele. Você casa é com o ensinamento. Então havia perguntas lá no princípio, quando nós começamos a pregar sobre isto, das pessoas casar com uma nuvem. Você casaria, falando com uma irmã velha, que não tinha casado ainda, você casaria com uma nuvem? Por certo que não. A nuvem é um casamento espiritual. Ela, como mulher, tem que casar com um homem. Mas essas discussões que eles arrumam, porque não vê a coisa espiritual. O Deus é espírito. Os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora, ele tem uma noiva. Essa noiva é espiritual. Você sabe o que agrada a Deus em nós? É a alma. O nosso corpo não agrada nem nós mesmos. Pode ver, tem uns que dizem: não, eu gosto do meu corpo. Tem uns que é convencido, né? Eu gosto do meu corpo, mas você não está se agradando do seu corpo, do seu espírito, porque o seu corpo e o seu espírito é real, é mundano. Você veio do seu pai, da sua mãe, uniu duas naturezas carnais
e trouxe a mim, trouxe a você, estas duas naturezas carnais, uma masculina e a outra feminina. Então agora nós estamos provando para as pessoas que nós estamos casados com Cristo. E alguém diz: cadê Jesus? Cadê o esposo? Então eles deveriam ter crido na mensagem do profeta já há muito tempo. A festa das trombetas 101. Então a noiva conhecerá o seu esposo, conhecerá o seu companheiro. Um homem? Não. A palavra revelada. E a palavra revelada num homem. Você tem que crer naquela palavra revelada, porque você é unido com a palavra. E Cristo é o nosso esposo. Agora, nós somos uma igreja, e na igreja há homens e mulheres. Paulo diz para Deus: não há homens e mulheres, falando de igreja, falando desse corpo místico aqui na terra, porque ele tem a igreja como sua esposa. E esta igreja, ela tem que estar guardando o quê? Se o esposo é espiritual, o que esta esposa tem que estar guardando, observando? O espiritual. Você, para o natural, para agradar a família, você vai na Bíblia. O homem, o rapaz solteiro, ele cuida como agradar o Senhor. Quando ele casa, ele cuida como agradar quem? Agora a gente começa a perguntar assim: nós damos conta de agradar a mulher? Paulo disse que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Por que que Paulo não diz e os casados também? Porque você arrumou uma pessoa que você tem que cuidar dela também. E ele está tratando isso no físico. Porque quando você, o rapaz, cuida das coisas do Senhor, é espiritual. É você e o Senhor. Mas agora você casou, você tem uma esposa. E você vai ter que fazer o que agrada aquela esposa. Isso não quer dizer que ela vai te encabrestar, dirigir, guiar você para onde ela quer. Não. Agora você tem uma pessoa para você ajudar, alegrar. Assim é Cristo e a igreja. Cristo tem uma igreja, uma esposa. Agora ele está casado. Então, ele agora cuida como nos alegrar. Eu te pergunto, se nós somos num casamento espiritual, como que Cristo pode nos alegrar entre eu e ele? Nos alegrar me dando um carro novo. Oh, mas é bom. Bom é. Mas agora você quer saber da sua satisfação entre Cristo e você? É a sua vida espiritual. Porque Cristo é espiritual. Então, ele não está para nos alegrar só nos dando casa, nos dando carro, nos dando um bom salário. Isto é para a vida natural. Mas o que alegra a Cristo é eu servi-lo, é eu obedecê-lo, é eu cumprir sua palavra, é eu estar de acordo com seus mandamentos, com suas leis. Quando fala de leis, você tem que saber que o período da graça é o período da lei da graça. O período da lei dos mandamentos do Velho Testamento foi o período daquele tempo do Velho Testamento, que eram leis. Aqui no Novo Testamento tem a lei da graça. Você não pode viver na lei, aqui na graça, com aquela lei de Moisés. Por quê? Porque agora você está casado, olha bem, você está casado com a graça, que não é uma mulher. Você está casado com a graça, você não está casado com a lei. Teve um tempo que você foi casado com a lei. As pessoas vieram, guardaram sábados e luas novas, e não comiam carne de porco, e assim por diante.
guardando as leis. Mas quando você vem no período da graça, então aquele esposo da lei morreu. Você tem agora o esposo da graça. Agora ele te domina através das leis da graça. O amor, fé, mansidão, ele te domina através destas leis da graça. Mas você era para ser dominado, casado com a lei, dominado pela lei do Velho Testamento. Se não casou agora, e é espiritual. Vocês leem a mensagem do profeta que vocês vão aprender. A irmã Brana ensina isso na união invisível da noiva de Cristo. Então, você tem que ter o seu primeiro esposo morto para poder casar. Por isso que a Bíblia não favorece o casamento. Existe casamento, divórcio, tudo isso nós sabemos que tinha que ter. Está na Bíblia que nesses dias finais teríamos os dias de Noé, que é casamento e divórcio, teríamos os dias de Ló, que é homossexualismo. A Bíblia diz que nós teríamos tudo isso nesse tempo. Agora, Deus tem uma lei para o seu povo. Deus domina o seu povo, Deus orienta o seu povo. E agora você tem o esposo, a palavra revelada. Irmãos, para um pouquinho. Durante 7 eras da igreja, a igreja não tinha o esposo, a palavra revelada. Para a igreja era um mistério que deveria, guarde bem, deveria ser um mistério entre o rapaz e a moça enquanto estão no namoro. Deveria ser um mistério, porque esse foi o mistério entre Deus e a igreja 7 eras, 2 milênios. Ela não o conheceu como esposo. O prazer de gerar filhos espirituais, esse prazer está no casamento. E quando foi o casamento? Não foi no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. O casamento foi nos dias do 7º anjo. Nesses dias do 7º anjo, então tem um casamento espiritual. E você casou com aquela mensagem. Aquela mensagem é que te domina. Olha para vocês verem. Quem estava na lei não pode ser dominado por Jesus. Irmãos, vocês conhecem a Bíblia, o povo que me ouve conhece a Bíblia e sabe que Jesus não conseguiu dominar fariseus, saduceus, herodianos, essênios e os judeus. Certo? Que cada crença dessa vinha do judaísmo, mas os judeus em geral. Jesus não conseguiu dominá-los. Por quê? Eles estavam casados com a lei. O seu primeiro esposo tinha que morrer para eles poderem casar com a graça. Jesus, a graça, seus mandamentos agora, reduzindo de 10 mandamentos, reduziu a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, tem que estar casado com a graça. Guarde bem, aquele foi o período que Jesus veio e trouxe para nós uma mensagem de graça, e nós manifestamos aquilo que recebemos como a vida cristã, mostramos para os outros, porque Cristo viveu em nós 2 milênios na era da graça. Não éramos casados, a igreja não era casada, a igreja estava em namoro. Era o período do namoro. Agora, devíamos guardar bem isso, que o período do namoro já é um período que a pessoa tem uma obrigação de manter sua palavra. O início é conhecer família, um do outro, e depois vem o noivado, que é já dar a palavra, me casarei contigo. E quando dá esta palavra, está casado como? Pela palavra. Você está casado pela palavra. José e Maria estavam casados pela palavra.
E Maria encontrou com o anjo. E o anjo disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela se engravidou da mensagem do anjo. E teve a Jesus Cristo. Então guarde bem, durante 7 eras da igreja, nós não podíamos casar. O mistério seria revelado para nós, o mistério do casamento, o mistério de Cristo. Olha, Paulo veio e pregou: Cristo, o mistério de Deus. Você não tem ele revelado. Leia os Colossenses para você ver. Cristo, o mistério de Deus. O mistério de Deus, Cristo. No tempo do casamento, Deus veio em carne e pregou o quê? Cristo, o mistério de Deus revelado. Por que revelado? É o esposo agora, ele revela o seu mistério. Para quem? Ele revela para a sua noiva espiritual. Ele não revela para todo mundo. As pessoas podem conhecer batismo em nome de Jesus Cristo, que é uma mensagem de Pedro. É de 2000 anos atrás, filhos. As pessoas podem ter ordem na igreja, não ficar falando língua estranha na igreja enquanto está sendo ministrado um culto. O que é isso? Ordem na igreja. A mulher ficar calada na igreja. Que ordem? Ordem na igreja. 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15. Quer dizer, nós temos estas ordens na igreja, mas não é o casamento ainda. Você tinha ordem no culto, como nós temos a ordem no culto, mas não é casamento. O casamento é feito pela palavra, certo? O casamento é feito nos dias do ministério do Filho do Homem, provando sua palavra, 236. Guarde bem isto. Quem é o esposo, companheiro? A palavra revelada. Então eu estou casado, eu estou mostrando para o mundo de hoje que eu estou casado com Cristo e que Cristo é meu esposo. Agora, eu estou mostrando para eles a qualidade de Cristo, que é meu esposo. Não é apenas aquele que morreu na cruz. Eu estava em namoro com ele, com o seu ministério, 2 milênios. Esta mensagem veio assim. Mas agora, no último tempo, aquele Cristo teria um novo nome, um novo ministério, uma nova palavra, que era a revelação. Os mistérios que estavam escondidos durante todos esses milênios, agora foi feito conhecido na voz do profeta de Deus, que revelou o ministério do Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, o Filho do Homem está dentro dele. Ele revelava o ministério do Filho do Homem. Ele era um profeta e Deus estava dentro dele, a palavra estava dentro dele. Então ele estava manifestando aquela palavra. E quem casa com aquela palavra, quem casou com a palavra de Jesus, casou com a graça. Quem casou com a palavra de Moisés, casou com a lei. Agora, no último dia, você vai ver que é o casamento de Cristo e a sua noiva, sua esposa. E o casamento é espiritual. Aí você vai ficar esperando a marcha nupcial e Jesus andar aqui, encontrar com a noiva. É espiritual. Eu sei que você diz, mas eu conheço isso que é espiritual. Então por que não ver que o esposo é espiritual, o casamento é espiritual, você tem esta união espiritual com o Senhor Jesus Cristo, e que Ele é a palavra. Ele, a palavra revelada. Agora olha, a palavra revelada é selos revelados, trovões revelados, eras reveladas. Vai colocando tudo que foi revelado. Cristo é a palavra revelada. Ele é o esposo. É isso que me domina,
É isso que te domina hoje. Porque as pessoas hoje estão namorando Jesus? Porque elas não viram que Jesus é. E é espiritual, então eles enganam. Se fosse físico, aí Jesus podia chegar para eles: oh, você está me adorando de uma forma errada. Mas não, é espiritual. Eles continuam adorando, achando que estão adorando a Deus, e Deus já está manifesto em outra mensagem. Eles adoravam Deus na lei, Deus já era graça. Eles estão adorando Deus na graça, quando Deus é revelação. O esposo não é graça mais, o esposo é revelação. E o esposo não tem que levar a sua esposa para o julgamento. Nenhum rapaz que casa vai levar a moça para o julgamento. Ele vai apresentar para ela um bom lugar para descanso. É isso que, porque se o rapaz fosse levar a moça para um julgamento, para uma condenação, só de conversar com ela, falou: não vou casar com você não. Ela não queria casamento, porque ela quer casar com alguém que vai cuidar dela, que vai amá-la mais do que o pai e a mãe, em certos pontos. Que pai e mãe não poderiam amá-la daquele lado. Ela quer alguém que a entenda e que ela corresponda com esse alguém, que mostre verdadeiramente um casamento. Um casamento que a Bíblia diz: ele te dominará e você vai reverenciá-lo. Isto é a Bíblia. Estamos falando de casamento, de Efésios 5, 22 em diante, para você ver esta união. Porque as pessoas hoje, elas não querem a palavra revelada. Então o que as pessoas não querem? Tem em mente? Elas não querem a palavra revelada. As pessoas não querem trovões revelados. Elas não querem 7º selo revelado. Elas não querem 7 selos revelados. Elas não querem novo nome revelado. Por que elas não querem? Elas não querem o esposo. Porque o que o esposo é? A palavra revelada. O que não foi revelado a Paulo, a Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Deus não revelou a eles. Por quê? Apocalipse 10, de 1 a 7, é nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, que Deus ia revelar o mistério, para dizer para nós: eu sou o esposo. É um mistério que ele revela. Apocalipse 10, 7. Eu sou o marido, eu sou o esposo. Isto é, você crê naquilo que foi revelado? Irmãos, tem hora que a gente fala, parece que a mente do povo está muito fechada. E a gente, ao pregar, a gente percebe que muita gente não consegue passar de um passo, 2, quando você tem que andar na revelação. Você tinha que andar na mensagem de Moisés, depois tinha que andar na mensagem de Jesus, na graça, e agora tem que andar na revelação, coberto por esta revelação. Como que as pessoas não admitem hoje a noiva espiritual, casamento espiritual, esposo espiritual? Se você não tem a palavra para dominar sobre você, você é como a mulher que não tem a palavra do marido para dominar sobre ela. Você, como crente, para eu e você, para nós sermos casados com a palavra Cristo, então eu tenho que estar em sujeição a esta palavra. Se eu não estou em sujeição a esta palavra, não estou casado. Essa coisa que nós temos hoje, de dizer eu casei, e depois ele não a ama e ela não o sujeita. Isso não é casamento. Isso apenas é um contrato que você passa. Perante Deus não é casamento. Você deveria ter palavra para poder casar. Isso, quando a pessoa tem palavra, eu caso, eu vou com você até o primeiro sofrimento.
Eu vou com você, eu vou viver com você, até enquanto você estiver me tratando bem. Não. O que é no casamento o pacto feito? Até que a morte os separe. Hoje vamos ter que mudar as coisas, porque já não pode falar até que a morte separa. A própria lei está separando antes da morte. Tem oportunidade, casamento, divórcio, está tudo aí para poder ajudar os casamentos mal feitos, as esposas má escolhidas, os maridos aceitos de forma errada, porque é ele que escolhe, e ela aceita ou rejeita. Então, aí você vai ter que ter leis que te favorecem no seu casamento, porque o casamento não está bem. Então tem que ter leis para favorecer, e as leis é do mundo. Enquanto você, dessa forma, você não pode ser um tipo perfeito, como a Bíblia diz, que marido e mulher é um tipo de Cristo e da igreja. Se é um tipo de Cristo e da igreja, marido e mulher, então esse marido tem que amar essa mulher, e essa mulher tem que reverenciar este marido. Se esta igreja é a igreja, a esposa de Cristo, ela tem que reverenciar sua palavra revelada. O que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, que nos dias da voz do sexto anjo não tinha revelação, não tinha casamento. O casamento foi nos dias da voz do sétimo anjo, porque é o tempo que Deus se abriu com o seu povo. Esse é o momento final, filho. Entre o casamento natural, a moça pode enganar o rapaz e dizer: ó, nunca estive com homem nenhum, tudo bem, e ele crê. Pode haver algum problema que depois ele nem perceba, porque ela tem um costume e acaba nem percebendo. Pode passar, mas não passa a igreja e Cristo. A igreja e Cristo, ela tem que ser como eu li aqui, ó. Paulo dizendo em 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, não é zelo de Paulo. Nós não temos zelo de Paulo, zelo de Pedro, zelo de Tiago, zelo de João, não. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Agora, vamos explicar aqui o outro lado. Você já veio do mundo. Praticamente, vamos falar na vida espiritual, praticamente você não era virgem, que você veio do mundo. Talvez bebeu, fumou. Quem bebeu, fumou, jogou, adulterou, mentiu. A gente já nasce mentindo. Então, não é virgem para Deus desde quando nasceu. Não é virgem para Deus. Mas que existe a virgindade na mulher, tem a virgindade da mulher para provar a virgindade da igreja. E esta igreja, ela tem que ser virgem. Esta esposa de Cristo, a noiva espiritual, ela não pode ter se contaminado. Como que eu não me contaminei? Escute, ele te justificou. O que é esta palavra justificar? Ele te tomou, como você pegou algo lá do galinheiro, sujo, ele te pegou, ele te lavou, você leva para dentro e lava, limpa. Deus pegou nós, justificou. A justificação é Deus declarando que nós nunca mentimos. Não é o homem declarar, não, o homem vai falar: ele mentiu para mim, ela mentiu para mim, ele fez isso errado, ela fez aquilo. Estou falando agora de um casamento espiritual, de uma justificação que Deus faz para mim e para você. Que você já veio em erro, viveu em erro. Só que quando você vem a Cristo, Cristo apaga os nossos pecados de uma tal maneira
que a Bíblia diz que Ele põe no mar do esquecimento. Então, Ele me justifica, Ele te justifica, Ele me justificou, Ele te justificou. Isto é, Ele nos declarou como se nunca tivéssemos falado uma palavra errada, como se nunca tivéssemos mentido aí no mundo, como se nunca tivéssemos casado errado aí no mundo. Quando você vem para a palavra, Cristo te justifica, te declara justo. Então o que eu tenho que fazer? Dali para frente, eu tenho que me manter virgem. É dali para frente que eu vou me manter virgem. Isto é, o mundo não vai me deflorar. O mundo não vai penetrar mais em mim. O coração é o lugar onde mora Deus. Na cabeça você tem Deus e Satanás. Já viu seus pensamentos? Você luta para ter um pensamento bom. Daqui a pouco chega um pensamento diabólico. Porque aqui na mente, é no seu espírito, tem uma luta. É Deus e Satanás. Se você alimentar a Satanás, então o mal que está na mente vai vencer Deus na sua mente. Se você alimentar Deus, a palavra, na sua mente, é isto que desce. O que você alimenta aqui é que desce para o coração. O coração é onde está a alma. A alma, ela foi pré-ordenada por Deus antes da fundação do mundo. Ela foi pré-ordenada. Então, você foi justificado nesta alma. Não foi nesse corpo, mas foi nesta alma que Ele te justificou, te declarou limpa, te declarou limpo. Então, você não é mais o que era. Por isso, quando a gente é batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, você arrepende de seus pecados, que é a primeira coisa, arrepende de seus pecados, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38, e recebe o dom do Espírito Santo, que é Deus operando em você, Deus vivendo em você, não um dom do Espírito Santo, o dom é o cabeça, é o dominador, é o esposo. Você recebe ele na sua vida, dominando os seus pensamentos. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer um povo santo. O povo de Deus é separado. Quem é santo é o Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber o Espírito Santo para que eu possa ser de acordo com aquilo que Deus me quer, sendo Ele meu esposo espiritual. Eu tenho que ouvir sua voz. A senhora tem que ouvir a voz de Deus, a voz da sua palavra, a voz da revelação. Por isso o povo da mensagem, eles não estão casados mesmo. O pastor não casou com a revelação, porque a palavra revelada é o esposo. Ela conhecerá o seu companheiro, o seu esposo. A palavra revelada, ela quem? A genuína. A que não casa não vai conhecer o seu esposo. Quem está conhecendo o esposo é aquela que casa com a revelação que foi trazida através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Revelou toda a palavra e agora eu me caso com esta palavra. Por isso que eles não conseguem ver o que você vê. Como que vocês creem em novo nome? É revelação. Como crer? Como eles vão crer se eles querem ver um Jesus palpável? Para eles casar com Jesus e tocar nele. Você toca através da palavra. Você toca em Jesus pela palavra, mas você não vai tocar nele físico. Entende? A igreja, ela já aprendeu isso o suficiente. Porque o povo da mensagem ainda não aprendeu? Porque as mensagens pregadas pelo irmão Brana não foi entendida por eles. A união invisível da noiva de Cristo. Aí a gente está querendo união visível.
Não, ele já pregou. Quem arrumou um título desse, irmão? Só tinha que ser Deus num profeta. Pregar a primeira vez na terra a união invisível, porque não se pode pregar a união invisível se não deu a união. Porque o irmão Branham foi pregar a união invisível depois dos selos. Porque o que traz a união é a revelação. Porque aí você conhece o esposo, que é a palavra revelada, que você não conhecia ela antes. A gente não sabia que a vinda de Cristo foi no Monte Pôr do Sol. A gente não sabia que ali estava o mensageiro, assim como esteve João Batista lá atrás. A gente não sabia, porque a vinda de Cristo é espiritual. Ele veio, foi até fotografado, mas não é coisa palpável, é espiritual. E ele manifestou, desceu no profeta, operou através do profeta, revelou a palavra e todos os mistérios, desde Adão até aqui nos últimos profetas, foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então, você tem agora o seu esposo, a palavra revelada. Eles dizem, não, nós queremos um homem como esposo. Mas não, a igreja, ela é apontada como uma mulher, mas ela não é uma mulher. Você já entende isso? Ela é apontada como uma mulher, mas olha o que nós somos. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E aqui tem mulheres e homens. Então é espiritual, é o que entra em nós, é a palavra que entra em nós. Agora, você, como no natural, a mulher e o marido têm suas emoções, suas sensações, no natural. Assim é a vida cristã no espiritual. Quando você ouve a palavra revelada do esposo, aquilo te emociona. Aqui na terra é sexo, com Deus é revelação, é fé. Fé é revelação. Você tem prazer com o esposo. Que prazer você tem hoje com o esposo? Ele revelou a palavra para você. Então você tem o prazer de ouvir estas palavras reveladas, que já estão escritas para nós. Estão aí em MP3 do irmão Branham, que você pode ver que foi Deus falando para nós e trazendo esse casamento à tona. Claro, ele trouxe esse casamento, a união do crente com a palavra. Aqui tem vários parágrafos, mas a mensagem está cheia. Irmão Branham diz no 102, aqui da Festa das Trombetas, ele diz, eles são um, os dois são um. Agora você pega marido e mulher, os dois são um, cada um opina de um jeito. Entre Cristo e a igreja não é assim, porque entre os tipos verdadeiros da Bíblia, que os tipos da Bíblia, nós temos Abraão e Sara. A gente não tem muito tipo na Bíblia mais, de marido e mulher, que tipifica Cristo e a igreja. Por que não tem muitos tipos? Porque você tem esse claro na Bíblia, que é um tipo verdadeiro, e você tem nome dele, nome dela, Abraão e Sara. Porque ela obedecia tanto a Abraão, que chamava ele de Senhor. Você vai pregar uma mensagem dessa hoje? Isso vai ser até doido. Por quê? Porque a mulher tem que ter tudo dela mesma. É a era dela. Ela tem que ter o cheque dela, o cartão dela, tudo dela. Ela tem que ter. Certo? É a era dela. Isto é realidade. Você tem que saber que isto é uma realidade. Não dá para aceitar a Bíblia do jeito que ela é. Esse tipo de mulher que tem hoje. Ela não pode aceitar a Bíblia, porque a Bíblia fala diferente do que ela pensa. O homem que não ama a sua esposa, ele não pode aceitar a Bíblia do jeito que ela é, porque a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí o homem fala, que é isso? Não dá para amar isso não.
ainda mais quando dá problema. Mas quantas vezes a igreja deu problema no namoro para Jesus durante 7 eras? Eu quero saber agora se eu estou dando problema para Jesus agora. Problemas na fé, na crença. Porque agora eu e Cristo é a crença, é a fé. Marido e mulher é físico, é conversa um com o outro, é aceitar a palavra um do outro, ou discutir um com o outro, aquele pensamento. Agora, entre eu e Cristo, não. Eu e Cristo, eu calo a boca. Ele fala e eu fico quieto. Esse é o tipo. Se Cristo é o esposo é a palavra, como eu tenho aqui. Ele é a palavra, os dois são um. Agora, ele é a palavra. Você pensa que Jesus casaria? Nós casamos com gente que não é a nossa costela. Nós casamos com gente que não vai corresponder aos nossos sentimentos. Mas Cristo não. Aqui é claro na Bíblia. Ele é a palavra. O esposo é a palavra. O que a esposa é? Só casa palavra com palavra, filho. Não se casa palavra com dogma da Igreja Católica. Não se casa palavra com trinitarianismo. Não se casa palavra com duas pessoas, os dualistas, os unitários, os unicistas. Não se casa a palavra. Você tem que ver, a palavra casa com a palavra. Por isso você vê a palavra revelada de Apocalipse 10, só pode encontrar uma noiva espiritual. Eu queria saber onde ela está. Uma noiva, não é duas. Jesus não é um polígamo que casa com 2 igrejas, 3 igrejas. Ele ensinou que é marido e mulher, e que os dois são um. Ele está ensinando que eu e ele, que a igreja e ele, somos um. É o que ele está ensinando. Que tipo de fé tem este povo que não consegue ver esta noiva espiritual neste dia? A noiva espiritual, ela tem que estar casada, que aí vem o casamento, a esposa espiritual, ela está casada com a palavra revelada. Você pergunta para a gente da mensagem, pastores, o que são os trovões? Isso daí só para o futuro. O 7º selo, o 7º anjo, qual é o novo nome? Isso é só no céu, só na glória. Mas o casamento é aqui na terra. Você vai lá no cartório, a moça já vai perder parte do nome, porque ela vai ter que pegar o nome do marido. É assim que a igreja que veio salva pela graça, recebe o nome do esposo agora. O esposo é a palavra revelada, e a palavra revelada estava revelada onde? Bom, o meu tempo já está esgotando, não tenho tempo mais. Mas escuta aqui, para mim encerrar. A festa das trombetas 102. Estamos vivendo na era que será a sua vinda. Ela deve se identificar nele. Qualquer mulher deve se identificar com seu marido, pois os dois são um. E a noiva de Cristo deve se identificar nele, pois os dois são um. Ele é a palavra, não a denominação. Ele é a palavra. Teremos que ser os filhos da luz, e a luz é a palavra, e é que é feita a luz para esta era. A luz é a palavra que é feita a luz para a era. Porque a luz é a palavra, mas enquanto não chega aquele dia daquela palavra cumprir, aquela palavra não torna luz. Apocalipse 10, de 1 a 7, tornou a luz só em 1963, tornou luz. Apocalipse 10, de 8 a 11, tem que tornar luz. Você tem que ver que a noiva espiritual tem que tornar luz quando ela cumpre. Não sabíamos nada de Apocalipse 10, 8 a 11.
Porque não tinha ainda aquela palavra convertida em luz. Ela é luz, mas ela tem o dia dela manifestar. Aí ela veio para manifestar neste tempo final. Escuta, para me encerrar. Teremos que ser os filhos da luz. E a luz é a palavra que é feita luz para esta era. Como conhecemos a luz? A não ser que ela venha da palavra do esposo, correto? A palavra feito carne, Apocalipse 10, de 1 a 7, é a luz da era. Quando você a vê, nós fomos ver isso acontecer no Brasil depois de 1972, mas na América do Norte isso já cumpriu antes, e eles não viram. Assim diz a Bíblia, a palavra feito carne, quer dizer, aquilo que está escrito na Bíblia, você não tomou conhecimento daquilo porque não tinha sido carne ainda, e quando se torna carne, se torna luz. E quando se torna carne, se torna manifesto. Você vê algo. Antes você não via nada. Mas agora a palavra foi revelada. Está você dominado por esse esposo? Você está casado verdadeiramente nesta união espiritual? Você e a palavra são um mesmo? Você e a palavra, você e a revelação são um de verdade? Ou você ainda discute com a revelação que foi revelada em 1963 a 65? Você discute essa revelação? Então você não é a noiva espiritual, você não é essa esposa, você não é essa que está casada. 236, provando sua palavra, ela está casada, ela está unida. E ele diz, o que faz este casamento é a manifestação do Filho do Homem. Manifestou quando? No tempo do profeta. O Filho do Homem se manifestou em um homem. Cristo manifestado num homem, Cristo vindo na terra com outro nome. Por isso era Cristo com novo nome. Era Cristo num homem. Você não podia tocar naquele Cristo lá do Calvário mais. Não podia tocar mais naquele Cristo de Jerusalém. Agora, aquele Cristo do Calvário de Jerusalém veio em forma de fagulhas de fogo no Pentecostes. Para completar, ele veio e manifestou em carne, porque ele não tinha essa manifestação em carne nas eras. Ele estava operando nos crentes, não podia casar, não podia penetrar com a revelação nesses crentes. Mas quando chegou a revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7, então aquilo houve uma união. Cristo se uniu comigo e eu com ele. Você uniu com Cristo. Agora estamos casados. Pai Celeste, o Senhor é que conhece o que cada pessoa sente, o que cada pessoa crê. E nós queremos apenas nos submeter à sua vontade e pedir que o Senhor domine nosso sentimento, domine nossos pensamentos, domine nossas ambições, para que tudo o que há em nós, como diz o salmista, bendiga o seu santo nome. Queremos te bendizer com os lábios, queremos te bendizer com a vida, queremos te bendizer com as ações cristãs, queremos te bendizer com esta revelação. Queremos estar unidos com o Senhor, como verdadeira noiva espiritual, dominada por Ti. O que o Senhor quer que eu faça? Como esposa, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Que tipo de mensagem o Senhor quer que eu pregue? Eu quero falar o que o Senhor deseja que eu fale. É exatamente, Senhor, o que temos entre a igreja e Cristo, Cristo e a igreja. Perdoa cada um de nós. Que meu irmão, minha irmã, sinta que esta justificação que Deus manifestou em suas vidas, já declarou cada um limpo. E não vamos nos sujar, não vamos nos contaminar mais. Ele já nos declarou limpo por todo sempre.
Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu não posso clarear mais para este povo, que o grande Espírito Santo possa manifestar em cada coração e abrir os olhos deles para verem essa verdade, para ter esta união com o Senhor e se satisfazer espiritualmente com esta revelação e estar te agradando. Como te agrada o Senhor? Se não é com esta revelação, não posso te agradar com outra coisa. A única coisa que agrada o esposo é ele dentro da esposa. Isto é, a palavra revelada, o esposo dentro da noiva esposa espiritual. Ela é a palavra deste dia. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento ser. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez-a vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá de Laodiceia, deixa louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá de Laodiceia, deixa louca ideia, vem pro arrebatamento. Só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. A noiva do Cordeiro só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina.